Bom dia, queridos, a paz, tudo jóia? Quero deixar uma palavrinha aqui pra gente estar refletindo. Vou estar ministrando agora aqui alguns minutinhos com vocês em cima dessa palavra, porque Deus de já faz dias que Ele vem falando comigo na mesma palavra e de formas bem diferentes. Então eu vou falar a palavra e a gente vai dando sequência, beleza? Então vamos lá. Em Lamentações 3, a partir do versículo 19. Vamos lá. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Amém? De ontem eu estava assistindo vendo algumas reportagens, né, na internet, e vi sobre um caso de depressão de um rapaz um menino de 20 anos que se suicidou. E quero estar falando um pouco sobre isso daí, né? A depressão ela é considerada a doença do século, né? É uma doença psicossomática. Ela não é brincadeira. Eu tive depressão, fiquei 8 meses sem vontade de viver, sem ver as cores da vida, sem enxergar prazer em nada, sem enxergar esperança em nada. E é difícil porque a gente se machuca, as pessoas à nossa volta nós também machucamos elas. Muitas delas querem nos ajudar, veem que a gente está com um problema, mas não sabe o que fazer. E nessa de não saber o que fazer, muitas vezes tentando ajudar acaba atrapalhando, como palavras: você tem que levantar dessa cama, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E isso, as pessoas pensando que estão nos ajudando, na verdade elas estão mais nos atrapalhando. E é uma coisa muito séria, gente. Depressão é uma coisa muito séria, ela gera morte. A Bíblia fala lá em Provérbios 4:23, na linguagem dos dias de hoje, ela fala assim: toma cuidado com os teus pensamentos, porque é os teus pensamentos que dirigem a tua vida. E os pensamentos, eles são a base para gerar as nossas emoções. Na neurociência tem um quadro que é assim: as situações geram pensamentos, os pensamentos geram as emoções, e as emoções geram o nosso comportamento. E é uma coisa que eu coloco por minha conta própria agora, e o seu comportamento ele pode gerar o seu destino. Então, a depressão ela não é brincadeira, ela tem que ser tratada. Aí você vai me perguntar assim: primeiro, a depressão ela é só um tipo? Não, ela não é só um tipo. A depressão ela pode ter a depressão química, né? Que é uma depressão que ela vem por alguma alguma coisa do seu próprio organismo. Uma falta de vitamina que você tem no seu organismo, ou um problema hormonal que você possa ter, ele pode causar depressão. Muitas pessoas que têm problema com o intestino, a ciência ela fala que tem uma rede de neurotransmissores, né, do seu intestino direto ao seu cérebro. E no seu intestino é que quando você come, todas as vitaminas, a maioria das vitaminas são absorvidas lá no seu intestino. E se você não tem uma alimentação saudável, se o seu intestino não trabalha de uma forma correta, vai dar problema e vai acabar dando pau lá no cérebro. Muitas pessoas que têm problema de intestino, elas têm a tendência a ser depressiva por causa disso. Às vezes é problema de alimentação, problema numa vitamina no corpo, ou até problema do seu próprio intestino mesmo. Pessoas que têm doença de Crohn, pessoas que têm retocolite, pessoas com esse tipo de problema, eles podem ter depressão, sim. A outra depressão que a gente chama é endógena. Eu gosto de falar que ela é interna. Por quê? Porque ela vem de dentro de você. Ah, como assim, Jefão? É o seguinte: às vezes você passou por algo quando você era criança, ou até quando você estava no ventre da sua mãe, na gestação, e a sua mãe passou por alguma coisa, você acabou absorvendo aquilo, e muitos anos depois você começa a ter alguns sintomas e você não sabe por que isso acontece.
Muitas pessoas que têm esse tipo de depressão, elas começam a ficar tristes, apáticas e sem saber o que está acontecendo, porque vem de dentro dela mesmo. E outro tipo de depressão é a exógena, que eu gosto de falar que ela é externa. É quando acontece um trauma na sua vida. No caso, assim, vamos colocar, se fosse uma coisa não de nascimento nem quando você era criança, mas uma coisa já na sua vida adulta. Perca de emprego, o final de um relacionamento amoroso, a morte de alguém que você ama, algum trauma, algum abuso que você sofreu. E isso tudo pode causar uma depressão também. Então são esses 3 tipos de depressão: química, depressão interna, que vem dentro de você por alguma coisa que aconteceu na sua infância, quando estava no ventre, ou alguma coisa, depressão externa, agora, né, que aconteceu, pode ter acontecido uma coisa recente. O fato é que, para você sair da depressão, eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu fiquei com sérios problemas, né? Eu tenho um problema. A minha, ela pode ser tanto do corpo, né? Porque eu tenho problemas intestinais, eu tenho doença de Crohn. E a minha alimentação também não era legal, porque não é tudo que eu posso comer. E eu também passei por alguns traumas bem fortes. E quando eu me vi, eu comecei a emagreci 25 quilos. E quando eu me vi, eu estava numa cama, e quando eu me vi, eu estava no sofá e não queria fazer nada, só queria dormir. Às vezes ficava extremamente agressivo, às vezes não via sentido na vida, às vezes estava dirigindo e pedia para morrer, falava para Deus, se Deus me permitisse jogar o carro em cima de um poste para eu morrer. E o fato é que isso desencadeou um problema, a depressão junto com o problema do intestino, desencadeou que eu comecei a emagrecer muito e eu tive que procurar tratamento. Antes de eu procurar tratamento, eu comecei a evacuar sangue, eu tive que ser internado. E quando eu estava internado lá no hospital, totalmente quebrado nas minhas emoções, totalmente quebrado no meu físico, sem esperança de nada, foi quando eu falei para Deus assim: ó, Senhor, eu não quero mais trabalhar para Ti, porque um trauma que eu tive foi um trauma dentro da igreja. Não quero trabalhar mais para Ti, não quero trabalhar, só quero sentar e ouvir a Tua palavra. Eu não me julgo que eu estou apto para fazer nada. E aí foi quando o Espírito Santo, ele me visitou lá dentro do hospital, e ele começou a falar para mim que eu não tinha que parar, que eu tinha que continuar, porque eu tenho uma aliança com Deus e eu tenho um propósito com Deus, e um dia que eu puder dar o testemunho completo, eu falarei isso. E foi quando Deus começou a trabalhar nas minhas emoções. Deus começou a falar quem eu era para Ele. Deus começou a falar para mim que eu era uma ovelha para Ele, que Ele era o meu pastor, que Ele ia cuidar de mim, que Ele era quem Ele me amava, mas que eu tinha que aprender a ouvir a voz dele, identificar a voz dele, né? Obedecer, que é o mais importante, que muitas vezes não é uma questão de você entender, mas principalmente o crucial é você obedecer. E Deus começou a trabalhar na minha vida nessa questão da minha identidade. Colocou pessoas na minha vida para ajudar muito na minha autoestima, mostrando para mim que eu tinha valor, mostrando para mim que eu era amado de Deus, mostrando para mim que Deus, ele me amava, independente dos meus erros, independente dos meus defeitos, Deus me amava. Colocou pessoas no meu lado, pessoas que me ajudaram, que me mostravam que me amava, pessoas que não me julgavam, mas pessoas que realmente pegavam na minha mão e me ajudaram a levantar, me ajudaram a continuar. Com o tempo depois, que eu já estava bem, assim, nesse sentido de Deus me amar, de eu saber quem eu era para Deus e quem Deus é na minha vida, Deus é o meu pastor e eu sou a ovelha dele, Deus começou a tratar na minha vida que eu era a noiva dele. Aí veio uma outra etapa, que Deus começou a tratar que eu deveria aprender a me preparar, a me santificar, a estar preparado, porque uma noiva, quando ela casa, ela não pode entrar na presença do noivo de qualquer forma. Então Deus começou a tratar muito no meu coração no sentido da santificação, da preparação, de eu estar preparado para Ele. E a terceira coisa, depois desse tempo,
até Deus falava muito comigo através do louvor Cetro de Justiça, do Antônio Cirilo. E depois Deus começou a falar para mim que eu era um soldado. Ele falava muito comigo em Gálatas, né, sobre a armadura espiritual, que eu era um soldado. Então Deus ele tratou na minha vida, na minha identidade dessas três formas: como ovelha, como noiva e como soldado. E nisso foi quando eu comecei a voltar aos meus trabalhos para Deus, foi quando eu comecei a fazer o Fora da Caixa novamente, foi quando eu comecei a ativar a página da Geração Let's Go novamente, foi quando eu comecei a pegar e dar treinamento em algumas igrejas, treinamento para discipulado, como as igrejas receberem as pessoas. E Deus ele tratou muito comigo nessa área. Aí você fala assim, mas como é que isso tudo aconteceu? Eu resumo tudo isso numa coisa: a realização do seu chamado. Porque quando eu comecei a realizar o meu chamado de novo, eu comecei a me sentir, primeiro, amado por Deus, que Deus ele me amava. Depois eu comecei a me sentir útil. É muito importante um ser humano ele se sentir útil, porque quando Deus ele coloca dons e talentos na nossa vida, ele tem um chamado na nossa vida. Quando você começa a exercer esses dons e chamados, quando você exercer o seu talento, você começa a se sentir útil, você começa a se sentir que você tem verdadeiro valor. E uma terceira coisa também que atingiu muito foi quando eu comecei a me sentir parte. Eu via que as pessoas gostavam de eu estar ali. Então eu comecei a me sentir útil, me sentir amado e me sentir parte. E nisso tudo começou a gerar um sentimento dentro de mim, que é o que realmente é o que importa de tudo, é a gratidão. A gente, quando conhece o Evangelho, nós sabemos que somos falhos, pecadores, que somos miseráveis. E o que acontece todos nós somos pecadores, todos nós somos afastados da glória de Deus. E nós sabemos que o que nós merecíamos era a ira de Deus, mas pelo amor imensurável do nosso Deus Pai, Ele mandou o Filho dele, que nos redimiu, que se colocou naquela cruz por nós, que nos deu uma nova vida, que nos deu a salvação, e Ele também nos deu o seu Espírito para começar a ver uma regeneração na nossa vida. E quando eu comecei a enxergar tudo isso, eu comecei a ver como é que eu deveria ser grato para Deus. Como é que eu deveria agradecer tudo aquilo que Deus faz para mim? Quando você começa a enxergar a gratidão, você enxerga a gratidão quando você amanhece, o ar que você respira, a comida que você come, as roupas que você veste, a água que você bebe, as pessoas que estão à sua volta. Se você tem você começa a enxergar a gratidão em tudo, porque na verdade nós não merecemos nada. E a gratidão ela gera duas coisas na sua vida. Eu estou falando agora quimicamente. A gratidão ela gera dopamina. O que é a dopamina? É um neurotransmissor do prazer. Quando você começa a ser grato para Deus, ele começa a gerar algo no seu corpo, que é esse neurotransmissor que você começa a gerar prazer dentro de você. Você começa a ter prazer. E a gratidão também ela gera oxitocina. E o que é a oxitocina? Até anotei aqui, ó. Ela é um hormônio que ela promove, além de coisas no físico, ela também promove coisas no nosso mental. Ela promove contrações musculares, uterinas, reduz o sangramento durante o parto para as mulheres, né? Estimula a libertação de leite materno, tudo isso é para a mulher. Agora vem a parte mental e emocional. Ela desenvolve apego e empatia entre as pessoas, produzir parte do prazer do orgasmo, e ela modula a nossa sensibilidade ao medo de desconhecido, ou seja, você passa a não ficar tão ansioso por as coisas que você não tem controle. Então, quando nós somos gratos a Deus, é a chave para você sair dessa. É a chave para você sair dessa depressão. Ela atinge tanto no seu físico quanto no seu espiritual. Você começa a ver as coisas de uma forma diferente, de uma ótica diferente. Nós começamos a ver que na verdade nós não temos direito a nada. E mesmo assim Deus ele deu tudo para nós. E mesmo assim você já parou para imaginar você falho, pecador, cheio de defeitos, e mesmo assim Deus te ama, e mesmo assim Deus quer te resgatar, mesmo assim Deus quer usar a sua vida, mesmo assim Deus vai te usar para abençoar outras pessoas, vai usar outras pessoas para te abençoar, mesmo assim você vai ver que pessoas vão olhar para você e vão amar você independente dos seus problemas, independente dos seus defeitos.
e você acordar todo dia e enxergar a mão de Deus na sua vida, nos pequenos detalhes, enxergar que Deus ele é muito maior que um problema financeiro, do que uma doença, enxergar que Deus ele é o dono do teu futuro, e que essas coisas são muito pequenas, e se você tiver com algum problema, você não fique focando no problema, seja financeiro, seja doença, porque o seu Deus é muito maior do que isso. Isso não quer dizer que Ele vai resolver todos os seus problemas, mas isso quer dizer o seguinte, que você tenha certeza que no dia que você fechar os olhos daqui, você tenha firme esperança que você vai entrar no reino dos céus e você vai ouvir a voz do seu Deus. Servo bom e fiel, adentra para o descanso do seu mestre. É isso que nós temos que nos apegar. Quem sabe, quem conhece doença sabe que essa doença que eu falei que eu tenho, doença de Crohn, ela é considerada pela medicina que não tem cura. Você sofreu traumas de pessoas que estavam ali para te ajudar e de repente são elas que te enganaram, é muito difícil também. E em modo nenhum estou falando para você sair da igreja, em modo nenhum estou falando para você desistir de uma igreja. Eu só estou falando se você estiver numa igreja que ela está fora do padrão da palavra de Deus, procura outra. Mas não vai procurar a igreja perfeita também, que ela não existe. Você tem que estar lá dentro para você fazer a diferença. E é isso daí, meu querido. A chave para a depressão se chama gratidão. Seja grato, tente enxergar o seu valor diante de Deus, tente enxergar o que você é para Deus, o que Deus é para você, tente enxergar que Deus ele te ama, Ele tem um propósito na sua vida, tente se sentir útil, tente se sentir parte, tente enxergar que as pessoas te amam, tente enxergar a mão de Deus em todas as coisas, que isso é a chave para você conseguir vencer isso daí. Procure se estar conectado diretamente com Deus. Eu era uma pessoa que eu estava na igreja, estava na obra, estava ali, eu não conseguia às vezes nem almoçar, tinha que desligar o celular para poder almoçar de tantas pessoas que me ligavam. Só que esse ativismo também foi o que me deixou doente, porque muitas vezes eu não tinha o meu tempo com Deus. Eu não tinha o meu tempo a sós com Deus. É muito fácil quando nós falamos de Deus, difícil é muitas vezes você conseguir falar com Deus. Na verdade é fácil, é que nós, na nossa correria, que a gente acaba. Só que quando você para de falar com Deus e você para automaticamente, você vai virando um robô. E Deus, eu na minha pequenez, na minha limitação, eu acho que Deus ele permitiu passar isso na minha vida para que eu possa mostrar para outras pessoas. Que eu possa mostrar para as outras pessoas que tem luz no fim do túnel, que a depressão ela tem cura, que a depressão, o nosso Deus é maior do que ela, que nós podemos enxergar colorido. É lógico, eu não estou falando de forma nenhuma, que como eu falei, tem depressão que ela é química, que ela é do seu organismo, então é lógico, muitas vezes você vai ter que tomar um remédio. Jamais eu estou excluindo os médicos, até porque eles foram colocados aqui na Terra pelo próprio Deus também. Mas eu estou falando para você que muitas vezes, até na pesquisa que eu fiz, os remédios eles só são 20% da sua cura. 80% é o que você faz. E o conselho que eu te dou, se encontre com Deus. E você vai ser curado. Deus abençoe, meus queridos. Um ótimo dia para todos vocês aí, hein? Um sorriso no rosto. A paz. Tchau, tchau.